Deus é bom demais. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Eu vou ler um texto e eu queria orar. A pastora Letícia, desde manhã, não estava bem, passou mal à noite. Está dando um negocinho aqui, Estava passando mal desde manhã e ela não conseguiu vir. A gente vai orar por ela. A Ana Cecília está bem melhor. A nenezinha que a gente estava orando. Eu tive conversando com a mãe durante toda a semana. Ela está numa evolução, graças a Deus. Mandaram a fotinha para mim dela com o olhinho aberto. Rapaz, eu me desmanchei em chorar. Eu sou meio manteiga derretida mesmo. Mas também sou firme quando precisa. A Lise também, que é a esposa do Aramis, que nós estamos orando. Ela está se recuperando bem, está com movimento nos dedos do pé. Havia um temor muito grande por uma possível amputação da perna, mas graças a Deus está descartado. Ela está movimentando os dedos e eu sei que isso é fruto da oração. Achou aí Mateus 6, versículo... Essa letra da minha Bíblia está muito pequena aqui, eu não estou conseguindo enxergar direito. Versículo 9. É isso mesmo? 7, 8, 9. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nesse culto especial do Dia dos Pais, eu quero trazer uma reflexão para nós sobre a paternidade de Deus para com o ser humano, para conosco, homens e mulheres. E diante desse momento aqui, começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7, que fala sobre o Sermão do Monte, onde Jesus, com uma grande multidão ali, ele começa a falar de coisas extraordinárias e extraordinariamente simples. Imagina, quando alguém pedir para você andar 1 milha, você vai andar 2. Se alguém te bater no rosto, você dá outra face. Era coisa muito difícil, parece para nós olhando hoje simples, mas para aquele povo era muito difícil, porque eles vêm do contexto que era olho por olho, dente por dente. Se alguém me chutar a perna, eu vou quebrar a perna dele. E Jesus vem falando algo muito diferente. Tem alguns estudos que dizem que Judas, inclusive, o coração dele se frustra, porque ele esperava o descendente de Davi, um guerreiro como Davi. Mas só que as armas que Jesus veio mostrar eram totalmente diferentes. Era a arma do amor. E Deus é amor. Eu queria que nós orássemos agora, para eu dar sequência nesse texto com relação a essa paternidade de Deus. Eu estou com a camisa aqui hoje, que eu ganhei da Maria Júlia. Ela tem 2 anos. E ela foi diagnosticada com uma doença degenerativa. Uma doença muito grave. Como é que é? AME o nome, não é isso? AME, depois você olha lá na internet lá o que é. E essa doença, ela é muito grave. Só para você ter uma ideia, ela tem que tomar várias doses de um remédio, e cada dose do remédio custa 9 milhões de reais. Difícil, né? E a família está com a campanha. Eu vou disponibilizar lá no grupo depois. Eu conheço a história, é uma história de verdade. A Iris está aqui. A família está assistindo esse culto agora. E eu queria que a gente orasse por ela. Eu creio muito no poder da oração. Tudo que você está vendo aqui, a igreja, tudo que está acontecendo, é fruto de oração. E a Maria Júlia, a avó dela, me ligou hoje, engasgada assim, porque é algo muito difícil de se passar. Você imagina com você ter o seu filho, que ele vai precisar tomar um remédio que ele custa 9 milhões de reais.
É algo muito difícil. Mas eu queria que nós orássemos além dos recursos financeiros. São importantes sim, mas eu creio num agir de Deus sobrenatural. Eu já vi muitos milagres nessa vida. Já vi muita coisa. Né, Francisco? A gente já viu muita coisa. Mas eu acredito que a nossa oração aqui, ela pode subir no coração de Deus hoje e fazer algo que, muito mais do que o médico ou o remédio pode fazer. A família vai estar aqui semana que vem. A pequena Maju vai vir também. E quem sabe nós não vamos estar aqui celebrando uma mudança de diagnóstico. Jesus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E às vezes você me vê quebrantado porque eu precisei do socorro de Deus. Eu fiquei com meu filho internado 47 dias. O Levi. E um dia antes dele ir para a UTI, ele teria que fazer diálise. O médico nos conversou com a gente à noite e falou: olha, amanhã ele vai ter que fazer diálise. Você imagina uma criança de 2 anos fazendo a diálise. E eu e Letícia nos unimos naquele hospital e nós oramos com toda a nossa fé a Deus. E na outra semana nós vimos o diagnóstico sendo mudado e em pouco tempo ele saiu. Mas por que Deus permite a gente passar por essas coisas? Deixa eu te falar. A tempestade, ela tem que ter um proveito: melhorar o nosso caráter. E você tem que entender que na tempestade Jesus está no seu barco. Mesmo que seja uma tempestade muito difícil, até impossível, mas Ele é aquele que levanta. O mar se acalma, o vento se cala, porque Ele é Deus. Eu creio nesse Jesus. Nós vamos orar pela Maria Cecília, ou Maria Júlia. Ana Cecília é outra menina que já está vivendo um milagre. A mãe dela, da Ana Cecília, me mandou uma mensagem hoje. Eu sou muito paizão nessas situações assim de dificuldade, né? E ela falou: pastor, as orações da igreja, esses áudios que o senhor manda para mim, a cada dia minha fé tem sido aumentada. E eu vejo o reflexo disso na melhora da Ana Cecília. Então nós vamos ativar a nossa fé. A fé lá da família da Maria Júlia, da Maju, para que a gente possa ver o poder de Deus se manifestar. Quem crê nisso? Amém? Então vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Deus. A Maria Júlia não consegue falar bem, ela não vai conseguir talvez se expressar, mas eu sei que o Senhor está vendo lá o coraçãozinho dela. E eu quero que o Senhor também agora, Senhor, possa olhar dentro do coração de cada um aqui, Senhor. Que a empatia possa tomar conta de cada um que está aqui nesse lugar. E aqueles que estão nos assistindo também pela internet, Senhor, possam dobrar os seus joelhos ou inclinar o seu coração pela vida da Maria Júlia. Senhor, essa criança tão especial foi enviada do céu para a terra. E existe um propósito para isso, Deus. Não há nada por acaso. As tempestades vêm na nossa vida, mas a certeza é que nós vamos alcançar a outra margem. Pedimos a Ti nessa noite, Senhor, vem com o Teu socorro sobre a vida da Maju. Que o Teu Espírito Santo passeie por cada célula do corpo dela, Senhor. Aquilo que está fora do lugar, que não está funcionando bem, Senhor. Muda esse diagnóstico, Deus. Muda esse relatório, Senhor. A família ali tem derramado lágrimas dia após dia. E nós queremos pedir: colhe cada uma dessas lágrimas nessa noite e transforme em um grande milagre, Deus. Nós não sabemos como o Senhor vai fazer, mas confiamos que o Senhor vai fazer o melhor. Nós não queremos determinar como o Senhor deve fazer, mas a única coisa que pedimos: faça, cumpra a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita na vida da Maju. Senhor, obrigado pela vida da Ana Cecília, Deus. Domingo passado estávamos aqui orando e receberam a mensagem daquela mãe que o quadro está evoluindo. Hoje ela já está no hospital particular, Senhor, porque o Senhor abriu uma porta. O jeito do Senhor fazer não é igual ao nosso, mas nós confiamos que o Senhor está fazendo.
nós temos certeza que um dia estaremos nesse altar aqui apresentando a Ana Cecília diante de Ti. Senhor, toma a vida da pastora Letícia também, Senhor. Senhor, vai com o Teu poder ali onde ela, lá em casa agora, Senhor, traz a cura, restabelece, levanta a Tua serva, Senhor, levanta essa guerreira, toca o seu físico, que haja cura, que haja restauração. Confiamos a Ti a nossa vida e cada palavra dessa oração, em nome de Jesus. Você crê nisso? Dê um forte aplauso ao Senhor aí. Pode sentar. Amém? Muito bom, né? Eu sinto muita presença de Deus aqui. Sinto no meu espírito. Vamos lá. Então, Jesus estava ali com os discípulos, muita gente em volta, e os discípulos falaram com Jesus que eles queriam saber orar. E Jesus ali deu um norte de oração, não uma reza, não algo decorado, mas um norte. E hoje, nesse culto do Dia dos Pais, a primeira coisa que Jesus fala nessa frase do Pai Nosso, ele começa dizendo Pai. No hebraico a palavra é Abba, que quer dizer Pai. No Antigo Testamento, 20 e poucas vezes, eu não vou decorar tudo que eu aprendi, mas 20 e poucas vezes essa palavra Pai, nessa tradução, nesse sentido, é dito no Velho Testamento. Só que o povo judeu viveu um pai que se preocupava e era zeloso por aquele povo, mas Deus tinha algo preparado muito mais para que eles entendessem o que é mesmo o Pai. E as profecias sobre Jesus, ela vem desde Gênesis até Malaquias, falando sobre esse Messias, em cada livro de uma forma clara, ou de uma forma conotativa, ou de parábola, ou de figura de linguagem. Jesus é apontado como a solução de tudo, e verdade o é. E quando o Espírito de Deus envolve Maria e ela se vê grávida, o Emanuel, que é o Deus conosco, ele nasce, lá na manjedoura. Eu imagino Deus acompanhando tudo isso, vendo o filho dele nascendo naquela manjedoura, vendo o filho dele chorando, pedindo comida, porque Jesus era 100% Deus, mas era 100% homem. E Jesus passa por todas as fases que nós passamos. Você imagina Jesus na sua juventude, nos hormônios, quantas lutas passou? A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas em nada pecou. Porque o salário do pecado é a morte. Então, para alguém pagar essa conta, não podia ter pecado. E Jesus, como Cordeiro Pascal, foi imolado no meu lugar e no seu lugar, porque ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tirou o pecado do mundo. Pastor, mas o pecado está aí, é verdade, mas a obra que Jesus veio fazer foi consumada na cruz e na ressurreição. Como ele disse, está consumado, cabe a nós seguir o caminho, cabe a nós fazer o que é certo. Eis que ponho diante de vós o caminho, andai por ele. O Rômulo colocou um texto hoje no Conexão, né, de permanecer. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, vos será feito. Filho tem que amar estar junto com o pai. Quando eu olho aqui para o Caleb ali, o Isaac e o Levi ficou lá de enfermeiro da mamãe. Eu olho para os meus filhos e em mim gera uma responsabilidade muito maior do que a que eu tenho com a igreja. Porque vocês convivem comigo alguns dias na semana, alguns mais, uns menos, mas eles convivem comigo todo dia. Então, a minha vigilância tem que ser muito maior. Perfeito? Não, eu também erro, gente. Mas quando eu olho para os meus filhos, eu quero dar a eles o que eu não tive na minha infância. Eu não tive um pai presente.
Eu não tive um pai que abraçava, que dizia que ama, que jogava as coisas junto, que fazia tarefa junto, eu não tinha. Mas isso não justifica eu não ter algo e não poder proporcionar algo. E é isso que eu quero que a gente entenda nessa noite. Essa figura do pai. Não apenas o pai que está lá na certidão de nascimento, ou o pai que coloca a comida, não. Mas o pai mesmo que decide cumprir um papel que é tão importante na vida do filho. E por isso, Jesus é enviado através desses pais, né, que Maria e José. Imagina na cabeça de José, ele tendo que dar todo o amor a Jesus, sabendo que ele não era o pai de Jesus. Olha que coisa. Mas porque o pai, ele não pode ter apenas uma ligação sanguínea, ele tem que ter uma ligação de missão. Né? O Francisco mesmo, ele ensinou e cuidou de filhos que biologicamente não eram dele. Porque ele entendeu que ele precisava assumir o papel. Então o papel de pai, ele não tem muito a ver com sangue, mas ele tem a ver com missão. Eu olho para o Rubens, né? A dona Jeane está aí, né? Está o pai do Rubens ali. Eu também me considero um pai. Eu sei que o senhor é o pai, nós não vamos anular isso nunca, mas eu tenho essa responsabilidade também, e ajudo, não ajudo? Então ver aqui os pais do Rubens, e muitos aqui, né? O Kelpin também, né? Eu tenho muito isso muito aflorado em mim. Apesar de na minha infância, na minha juventude, eu não ter essa figura. Essa figura ela não existiu de referência na minha vida. Mas um dia, lá em 2002, né, tem alguns anos, eu encontrei com Jesus, não com a religião. E quando você encontra com Jesus, Ele abre uma porta tão grande, que você pode deixar todas as suas mazelas, os seus traumas, aquilo que o pai natural não te deu, as suas frustrações familiares, você pode deixar isso tudo lá e entrar por essa porta e recebê-lo como seu pai. E é isso que é o tremendo do Evangelho, não é por força e nem por violência. Eu não consigo ver Jesus olhando para nós, quando erramos ou falhamos, e falar assim: acabou para você, a partir de hoje você não é o meu filho, você agora é filho do diabo. Eu não consigo ver Jesus fazendo isso. Não consigo. Porque eu vejo as atitudes de Jesus com pessoas que foram pegas, assim, em situações tão terríveis, onde todo mundo estava com a pedra na mão, pronto para vou matar, e Jesus, não vai matar não, vem cá, é minha filha, ela é uma adúltera, não, ela é minha filha, e eu vou provar para vocês. E levanta, dá o conselho, sem agressão. Onde estão os seus acusadores? Ele, nem eu, é Jesus falando, não é uma interpretação de texto. Nem eu te condeno, vá e não peques mais. Eu estava falando para uma pessoa, a gente vai colher o que plantar, isso aí não tem jeito, seja bom ou seja ruim, né, Francisca? Planto coisa boa, vou colher coisa boa. Mas deixa eu te falar, a opção, ela é nossa de plantar. Eu tenho uma opção de plantar, mas a colheita é obrigatória. Não tem jeito. Vamos lá. Veio uma gravidez fora do tempo. O filho é bênção de Deus? Sempre. Filhos são herança. Mas existe um tempo. Não é melhor isso tudo ser dentro de um casamento, dentro de uma relação estável, onde os pais... Não é verdade? Quantas situações nós ouvimos, aqui no Loberal, em outro lugar, que os filhos vieram fora do tempo. Não é que eles não... eu não queria esse filho. Não faça isso. Mas o tempo... Muitas vezes a gente quer dar uma mãozinha para Deus. Eu vou fazer aqui a minha parte. Lembra de Abraão? Quem conhece a história de Abraão? Deus falou, você vai ser pai de multidões. E a mulher estéril. Aí ele olha aquela situação e fala, Deus falou, né? Mas eu vou dar uma mãozinha para Deus. Aí ele cai no H, ou quer dizer, na H, e vai lá e
nasce lá o Ismael, e está essa briga até hoje aí, que a gente está vendo, inclusive agora nas notícias, está bem aflorado lá no Líbano, por causa de uma decisão. Então, quando a gente olha para a decisão de Deus de enviar Jesus, João capítulo 3,16, a gente conhece muito bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o versículo 17, às vezes a gente não lembra, se eu perguntar aqui, poucos vão lembrar. Mas está dizendo que ele veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Pai é aquele que salva. Pai é aquele que te acolhe quando você cai. Não é aquele que te julga, te condena e te expulsa. Quantas vezes eu lembro disso? Mas eu sou branquinho assim, né? Mas eu morei num lugar muito pobre. Eu tive uma infância bem pobre mesmo assim. Morei em assentamento. Às vezes você olha para mim e fala: você nasceu em berço de ouro. Não, nasci não, meu irmão. Comi muita gia que eu peguei na loca. Pomba do bando, esses bichos tudo de carne, que era isso aí que a gente via. E eu lembro que na escola eu era muito perseguido por ser branquinho assim. Então juntava a turminha lá e me batia no final. E eu chegava em casa, eu tomava outra surra. Meu pai falava: se você apanhar na rua, você vai chegar em casa e vai apanhar também. Você imagina isso na cabeça de uma criança. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Jesus encontrando com pessoas caídas. E todo encontro com Jesus, com pessoas caídas, ele manifesta a paternidade de Deus na nossa vida. E o caso mais emblemático, e talvez a igreja, ela aconteceu dentro de mim, e aconteceu hoje por causa dessa madrugada, às 5 da manhã, quando Deus falou comigo, lá em 2012, já tem um tempinho. Quando Deus, numa madrugada, eu ajoelhado orando, Ele me trouxe o texto do encontro dele com Pedro, depois de Pedro ter negado. Pedro negou Jesus no momento onde todo mundo imaginava que Pedro ia falar assim: rapaz, eu vou morrer com ele, eu vou para cima. Não foi assim com o Malco lá no arrancou a orelha lá do cara? E ele andou sobre as águas, era um cara impetuoso, era um filhão. Aí o pai está ali naquele momento tão difícil, e ele se revela como um filho cheio de fragilidades, medos, inseguranças, como cada um de nós. E quando ele nega Jesus, ele imagina como uma dor no coração dele, porque ele vê Jesus ser preso, ele vê Jesus ser crucificado, e o pai que ele encontrou tinha ido embora. Porque a figura de Jesus, no seu convívio com aqueles discípulos, era como um pai no meio dos filhos. E quando Jesus, ele ressurge, ressurreto, vence a morte, ele manda chamar os discípulos. Mas o texto tem uma vírgula, que quando a gente lê, a gente precisa entender esse momento, que é isso que eu quero que fique gravado em você. Pedro está no momento da sua maior crise, da sua maior queda na caminhada cristã. Maior queda. Ele negou Jesus. E Jesus manda chamar: eu quero que chame todos os discípulos e Pedro. Está bem assim lá, e Pedro. Eu imagino Pedro chegando para Jesus, um judeu, acostumado para vendo a lei. Ele encontra com Jesus, eu imagino cabisbaixo, triste. E a primeira coisa que Jesus fala para ele, não é porque que ele caiu, ou porque que ele fez aquilo, ou que Jesus estivesse decepcionado, não. Ele olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Porque no momento da queda, o que o filho espera de um pai é uma palavra para levantá-lo e não para afundá-lo mais. E nós vivemos religião durante muito tempo, onde alguém erra, ele é apedrejado. Quando alguém erra,
ele é exposto publicamente até no púlpito. Jesus nunca faria isso, porque Jesus é amor. Ah, pastor, então eu posso fazer o que eu quiser da minha vida? Se voltar a dar um reczinho na pregação, o homem vai colher o que plantar. Mas Jesus, ele quer pegar a sua mão. E quando Deus estava ministrando na minha vida essa palavra, eu estava pensando muito na Maju, estava pensando na Ana Cecília. Eu imagino Deus, quando a gente está sinceramente ali no nosso secreto com Deus, sabe, Ele ouvindo, eu falo, eu já tive muitas experiências, eu sei que muitos já tiveram experiências com Deus assim, da gente ver mesmo o socorro dEle no momento de aflição. Falei para vocês a situação do Levi, né? Eu já perdi 2 filhos, há alguns anos atrás, mas eu vi Deus nesses momentos mais difíceis, porque eu tenho que entender que eu decidi entrar num barco, numa jornada da vida, e esse barco, ele precisa ter Jesus. Eu preciso deixar Jesus entrar nesse barco. Porque se Jesus não estiver nesse barco, quando a tempestade vier, que a sua força acabar, você precisa saber que quando você gritar por socorro, Jesus vai se levantar do barco e vai acalmar a tempestade. Mas isso só acontece com relacionamento. Eu vejo o relacionamento do Francisco com o William, né, com o Everson, vejo o Fábio com a Ana Luísa, com a Sara, com o João. Os filhos não sabem muito das conversas que nós temos, mas como eles se preocupam com vocês. E eu estava pensando nessa situação de pai, e hoje no dia dos pais, nós precisamos entender que Deus é o nosso pai. Você não pode vestir uma roupa de religião, não faça isso. Eu vivi religião um dia na minha vida, e isso me fez muito mal, porque quando a gente vive religião, a gente quer atender às expectativas dos outros, mas quando você vive o Evangelho, você só olha para Jesus, e você sabe que você vai errar, mas Ele não vai te abandonar. Essa é a diferença. Religião, você vai ser julgado e condenado. Jesus, você vai ser acolhido e levantado. Essa é a diferença. E quando eu entendo isso, isso entra dentro da minha alma. Quando eu erro, eu tenho coragem, igual eu já dei ajuda a muitas pessoas aqui da igreja e fora da igreja, que precisam de alguém de carne e osso para às vezes desabafar, ou contar uma luta, ou falar de uma dificuldade. E nós queremos ser assim aqui na Igreja Frutos da Videira, que você seja assim, um ouvinte que não condena, um ouvinte que não julga, mas um ouvinte que acolhe, que direciona, que auxilia. Porque aquele cara que foi preso e condenado e crucificado com Jesus no mesmo dia, estava ali com a sentença de morte estabelecida, teve uma vida miserável, fez o que era errado, mas não importa como começa, importa é como termina. E ouvir aquela frase de Jesus, depois de ter uma vida miserável, Jesus olhar para ele, depois da manifestação, dele receber aquela paternidade de Jesus ali na cruz, sabendo que ele precisava disso, Jesus fala, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Eu queria abrir uma aspas. Cadê o Charles? Aonde? Vem aqui, por favor. O David falou que os cultos aqui é tudo maluco. Ninguém sabe o que vai acontecer. Charles. Vem cá, Cris. Sara. Vem aqui, Sara, por favor. Tem que ser assim, na liberdade de Deus. Eu creio nisso. O Charles quer falar algo.
A paz do Senhor, meus irmãos. Quero estar aqui desejando um feliz Dia dos Pais para todos os pais que se encontram aqui. Eu sei que hoje não é o Dia dos Pais, foi no domingo passado, mas nós estamos comemorando hoje, então para nós é hoje. Aí eu queria estar ali, meu pai, o Veloso, tá ali, se encontra ali em cima. Queria dizer o tanto que eu amo ele, é o meu pai, amo muito de coração. Meu pai é um guerreiro, porque pelo que passou, tanta luta que passou, está ali hoje de pé, se encontrando aqui na casa do Senhor. É uma honra ter meu pai aqui e a minha família aqui toda na presença do Senhor. Sou muito grato a Deus por isso. Que Deus abençoe todos os pais que se encontram aqui. Amém, a paz do Senhor. Hoje eu quero desejar Feliz Dia dos Pais para todos os pais que estão aqui presentes, em especial aos meus 2 pais que eu tenho aqui na terra. Meu pai, que está ali. Pai, obrigada por todos os ensinamentos, por todas as vezes que o Senhor me ajudou. Antes eu não entendia, mas hoje eu já entendo todas as vezes que o Senhor me chamou a atenção, me aconselhou. Então, muito obrigada. E, rapidinho, eu quero abrir umas aspas aqui para o meu segundo pai, o pastor André. Eu sei que pai ajuda, acolhe, mas também ensina. E esses dias o pastor chegou em mim e me chamou a atenção de algo, né? Aleatório, que na hora eu achei muito bobo. Falei, meu Deus, mas por que ele está chamando minha atenção para isso? E na hora eu não entendi, mas depois eu entendi o que o Senhor queria me falar aquele dia. E eu agradeço muito pelos seus ensinamentos e por todas as vezes que você me acolheu também. Então, Feliz Dia dos Pais, pai, e Feliz Dia dos Pais, pai também. Amém. Obrigado, gente. Cadê o Rubens? Amém. Teve um dia uma cerimônia aqui, foi muito engraçado. Veio a secretária de turismo aqui para ver o projeto da dança, né? Foi um dia de semana. E ela, desde quando ela chegou, ela me cumprimentou: padre, tudo bem, padre? E padre para cá, e padre para cá. E o pessoal à minha volta incomodado. Pastor, ela está chamando o senhor de padre. Eu falei, deixa, rapaz, padre significa pai. Deixa ela falar. Ela pegou o microfone aqui umas 3 vezes. Porque o padre André e eu tranquilo, meu irmão. Sabe o que acontece? Quando você é liberto das cadeias da religião, você não se preocupa com nada disso. E eu não me preocupo mesmo. Cadê o Rubens? Cadê a Ana Luísa? Cadê a Ana Luísa, Jesus? Vem, Aninha. É tu mesmo, minha filha. Eu queria dizer ao meu pai, onde ele está? Ali. Queria dizer para ele que eu amo muito ele, que ele é muito importante para a minha vida, que eu amo muito ele e queria abençoar a vida dele. Amém. Paz, família, é motivo de muita felicidade estar aqui hoje, estar ali com meu pai, minha mãe, pastor André, que eu também considero um pai. É muito importante nesse dia de hoje, meu pai está ali. Eu venho de umas semanas, eu acho que todo mundo reparou, eu era cabeludo, tive que raspar a cabeça, tive que passar por algumas semanas aí de internato. Graças a Deus, a ajuda do pastor André, da primeira-dama Michele Bolsonaro, que me indicou. Graças a Deus, hoje eu sou atleta militar, atleta do Exército Brasileiro. E essa é uma conquista que eu estou muito feliz por essa conquista.
eu sempre olho para o meu pai, sempre vi ele um cara muito batalhador, muito guerreiro. Ele sempre conta para mim a história de quando eu nasci, conta todas as dificuldades que ele passou para criar a gente, quando ele chegou no barraquinho aqui no Loberal, e hoje ver todas as conquistas que a gente tem. A minha meta, quando eu entrei no esporte, era dar orgulho para os meus pais, e hoje eu posso olhar para eles e sentir que eu estou dando esse orgulho. O sonho do meu pai era ter um filho que fizesse alguma coisa, e hoje eu ser atleta da seleção brasileira, ser campeão brasileiro, isso para mim, ver o orgulho do meu pai, às vezes ele pega minhas medalhas, fica lá com ela no peito, isso enche meus olhos de lágrimas, porque todo o meu suor, todo o meu esforço está valendo a pena. Não é apenas para eu me sentir bem como campeão brasileiro, mas eu quero ver o crescimento da minha família, o orgulho dos meus pais. A Bíblia fala para honrar pai e mãe, para que nossos dias se prolonguem aqui na terra, e eu acredito que eu estou fazendo isso. O sonho do meu pai era ter um filho militar. Ele falou que o sonho da mãe dele também era ver os netos dela militar, e graças a Deus, com a intervenção do pastor André, que é um paizão para mim também, sempre esteve na correria. O meu pai, ele trabalha, então ele nunca pôde estar tão perto assim para poder ajudar, mas o pastor André corre aqui, vai ali, a gente pega a Kombi não quer ligar, a gente dá um empurrãozinho, e tudo funciona. E graças a Deus, essa semana eu já tive liberação do internato, e hoje posso me orgulhar de ser um soldado atleta, de ser um atleta militar. E quero falar para o meu pai, tanto o meu pai quanto o pastor André, que amo muito vocês. Vocês são homens que eu realmente tenho como exemplo na minha vida. Meu pai, de um cara muito batalhador, quantas e quantas vezes ele não já andou nessa estrada aí, como eu ando hoje. Ele andava numa bicicleta às vezes, mas nunca deixou faltar nada. Sempre, às vezes falta coisa para ele, mas para a gente nunca falta. Então eu me orgulho muito de ser seu filho, pai, eu te amo muito. E falar para o pastor André que o Senhor é das galáxias. O Senhor entrou na minha vida em 2002, quando o Senhor teve um encontro com Deus. O Senhor falou que foi dia 21 de setembro, eu lembro isso, de um culto. E foi exatamente no dia que eu nasci, dia 21 de setembro de 2002. Então eu creio que Deus já fazia todo o planejamento para que isso hoje acontecesse. Então eu quero falar que eu amo demais vocês. Feliz Dia dos Pais para vocês. Amém. Amém? Passa a Bíblia um pouquinho para frente aí, em próprio livro de Mateus, capítulo 14. Nós já vamos passar para o fim, nós vamos ter uma apresentação das crianças. Vai ter um sorteio aí também não sei se é só para os pais ou é para todo mundo. Só para os pais, né? Vai ter o sorteio aí da Murundanga do Fábio. Amém? Mateus 14, gente, achou aí? Amém? Vamos lá. Mateus 14, versículo 13. Versículo 13. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava. Vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disse: já está tarde, esse lugar é deserto, mande essa gente embora, a fim de que vão aos seus povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora, deem vocês mesmos a eles comida. E eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou aos seus discípulos, e esses distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram
satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Só até aí. Eu queria finalizar essa palavra nesse momento de Jesus, quando ele viu a necessidade daquelas pessoas ali. E ali não era o povo da igreja. Ali eu tenho certeza que muitos nem acreditavam muito. Acredito que muitos desses que estavam ali, no momento que Jesus estava preso, onde foi pedido para o povo dizer quem que eles queriam que soltassem, acho que alguns estavam ali naquela multiplicação, também estavam naquele momento dizendo solta Barrabás. Mas essa missão de pai, ela é muito nobre porque ela tem uma ligação direta com Deus. Ela não é uma ligação de DNA, ela é uma ligação com Deus, como a Cris mesmo aqui disse. O pai, ele diz o sim, mas ele também diz o não. E Deus naquele momento ali com aqueles filhos, ali na figura de Jesus, viu que eles estavam com fome. Os discípulos querendo aconselhar Jesus, Jesus manda eles embora. E Jesus, como um bom pai, porque a Trindade nos dá a liberdade de falar isso, como um bom pai, Jesus fala, não, eu quero que eles fiquem aqui perto, eu quero que eles fiquem aqui. E Jesus, ele chamou os discípulos e perguntou, o que vocês têm? E o pai, muitas vezes com muito pouco, assim como o pai do Rubens, com muita dificuldade trabalhou, mas com muito pouco conseguiu fazer vários filhos. Com dificuldade, às vezes humilhações, conseguiu cumprir a missão, uma parte que ainda tem um monte ainda crescendo. Mas eu tenho certeza que se olha para o Rubens hoje e vem esse senso, poxa, valeu a pena. Eu não consegui chegar onde o meu filho chegou, mas ele chegou, é isso que importa. A minha oração é que muitos aqui possam voar voos altos, assim como Fábio, Francisco, Rômulo, Rubens, Nina, Leia, que vocês se tornem grandes pessoas em Deus. A decisão, Nina e Letícia, vir para cá, é porque a gente sentiu que o nosso Pai estaria com a gente aqui. Em cada culto, em cada luta, em cada perseguição, em cada difamação, a gente teve sempre a certeza que o nosso Pai estaria conosco. Assim como naquela madrugada, em 2012, quando Deus falou comigo, filho, você me ama? Eu falei, eu amo. De novo, filho, você me ama? 5 da manhã. Eu falei, eu amo. Terceira vez, meu filho André, você me ama? Eu amo. Então entrega tudo que você tem para a obra. E hoje eu vivo aqui com a minha família. Nesse lugar aqui, os olhos naturais, talvez ninguém queria vir para cá. Mas eu vejo que aqui vai se tornar um grande lugar abençoado. O asfalto está chegando. Vê os homens ali picotando, marcando aonde vai passar o asfalto. É saber que você ouviu a voz do seu pai, mesmo no deserto. Você não aceitou transformar pães em pedras, mas sabia que Ele ia vir te alimentar. E é isso que eu quero passar para vocês essa noite, nesse Dia dos Pais. Que Ele está conosco, no momento que acertamos, mas principalmente no momento que erramos. Porque o Pai de verdade, demonstrado na caminhada de Jesus sobre a terra, Ele levantou os caídos que encontrou pelo caminho. Sejam caídos no físico, na alma ou espirituais, como aquele
endemoniado de Gadara. Amém, gente? Eu queria chamar o Alan aqui. Eu acompanho o Alan, eu não lembro o tempo mais não, Alan, já estou chegando nos 50. Mas deve ter quase 10 anos, será? Eu sempre falo isso, né? E eu queria finalizar essa pregação com o Alan falando sobre essa importância de hoje, ele ser pai da Alana, da Heloíse e do Miguel. Graça e paz, igreja. Assim como o pastor André falou, eu perdi meu pai, faz 8 anos que eu perdi meu pai. E para mim, Dia dos Pais é um dia muito, assim, triste, difícil, né? Porque tinha meu pai o tempo todo, né? A gente brincava, a gente conversava. E assim, eu vim de uma família que, apesar dos defeitos, eu vim de uma família que era predominada pelo álcool, né? Inclusive, eu, muito novo também, eu tive que vencer o vício do álcool. E faz 8 anos que meu pai faleceu, e assim que meu pai faleceu, poucos meses depois, eu conheci o pastor André. E assim, eu creio que para mim foi obra de Deus, né? Porque assim que meu pai faleceu, eu comecei a fazer muita coisa errada. E assim como ele falou também, né? Eu colhia aquilo que eu plantava. Eu plantava coisa ruim, eu só estava colhendo coisa ruim. E conheci o pastor André, ele me aconselhou, né? Muitas das vezes foi preciso ser mais rigoroso, né? E hoje eu tenho a minha família, né? Hoje eu procuro dar para a minha família aquilo que eu não tive também do meu pai. Para vocês terem ideia, a única vez que meu pai me disse eu te amo foi na noite antes dele morrer. Ele me disse eu te amo na noite, no outro dia ele faleceu. Então isso para mim é muito muito triste, sabe? Mas hoje eu tento mostrar para as minhas filhas e para o meu filho que a gente pode sim amar. A gente tem essa capacidade de amar. Não foi porque meu pai foi distante de mim que eu vou ser distante das minhas filhas e do meu filho, né? Não foi porque meu pai não me disse eu te amo, meu pai não me abraçava com frequência, que eu não vou abraçar as minhas filhas e nem o meu filho. Então, para mim, ser pai é motivo de muita alegria, né? Para mim, ser pai é motivo de muita honra. Tenho o meu paizão, né, que quando precisa, ele puxa a orelha mesmo, ele aconselha mesmo, né? E se hoje eu sou o marido que eu sou, o pai que eu sou dentro da minha casa, é graças ao pastor André e à pastora Letícia, que já tem mais ou menos 10 anos mesmo, que a gente se conhece. Então, eu quero desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais, para o senhor, pastor André, né? Eu não tenho meu pai, mas eu tenho o senhor que, para mim, é um super pai, não é um pai, é um super pai, né? Então, que Deus abençoe, né, cara papai, e que, assim, às vezes a gente está colhendo a coisa ruim porque a semente é ruim. Vamos fazer que nem eu, vamos trocar a semente, né, para colher coisas boas, frutos bons. E hoje eu vejo os meus frutos sendo colhidos dentro da minha casa. Amém? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Glória a Deus.